Muito bom dia, eu sou Marcelo Coelho e seguimos com a série de entrevistas com os 8 candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. O entrevistado de hoje é Roberto Robaina, 46 anos, natural de Porto Alegre, candidato do PSOL e PSTU. Já concorreu ao governo do estado em 2006, à Assembleia Legislativa em 2010 e à Prefeitura de Porto Alegre em 2012. Candidato, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos telespectadores do SBT. Teremos 10 minutos a partir da sua primeira resposta. Tá ótimo. Primeiro, quero saber o que lhe move a tentar mais uma vez um cargo público, e principalmente um cargo mais alto, né? Nós, Marcelo, estamos fazendo uma luta para construir uma forma diferente de fazer política. Os telespectadores estão acompanhando agora o escândalo da Petrobras. No escândalo da Petrobras, uma roubalheira de recursos públicos, estão envolvidos líderes nacionais do PT, que é o partido de Tarso, do PP, que é o partido de Ana Amélia, o PP no caso, está envolvido o presidente nacional dessa sigla, o PMDB. Então, os partidos, o tema corrupção é só uma das expressões de como esses partidos estão governando contra os interesses da população. E nós, Marcelo, nós queremos fortalecer uma ideia nova, que é a construção da política como uma luta pela emancipação humana, pelas reivindicações e pelos direitos dos trabalhadores, dos jovens, dos aposentados, diferente do que é hoje, onde a política parece mais um balcão de negócios ou um lugar de defesa de grandes grupos econômicos. No nosso estado, infelizmente, boa parte dos recursos públicos ou estão sendo drenados para pagar a dívida pública com a União, e nessa dívida com a União, só quem tem sido beneficiado são as 5 mil famílias mais ricas que detêm os títulos da dívida pública ou grandes grupos econômicos, como a Gerdau, como a Randon, enfim, os grupos econômicos que, infelizmente, ainda controlam, inclusive, a política no Brasil e no Rio Grande do Sul. Candidato, deixa eu lhe perguntar agora especificamente sobre, depois desse seu introito aí, geral, né? Essa geleia geral, sobre propostas para o Rio Grande do Sul. O que o senhor pretende mudar? Primeiro, na questão da arrecadação. Alguma forma para arrecadar mais? Primeiro isso. Hoje, nós temos um estado em que há uma renúncia fiscal. Eu, há muitos anos atrás, fui do PT, quando o PT era de esquerda. Isso nos anos 80. Nos anos 80 e no início dos anos 90, nós questionávamos muito o governo do PMDB, do Brito, depois a Ieda seguiu esse mesmo modelo, de renunciar, fazer a renúncia fiscal, que é não cobrar imposto de grandes empresas. No caso do Rio Grande do Sul, atualmente, a renúncia fiscal é de 11 bilhões, porque o Tarso seguiu o modelo neoliberal que o Brito inaugurou, que a Ieda deu continuidade. Isso são valores muito importantes. Levem em conta que nós estamos falando de 11 bilhões de reais, portanto, nós estamos falando de um valor que é quase 4 vezes o que se gasta e o que se investe em saúde pública. Nós temos 200 mil gaúchos, o Tarso fala que o Estado está progredindo, melhorando, nós somos muito críticos ao seu governo, obviamente também não queremos o retrocesso representado pela Ana Amélia, que de uma certa forma é uma reedição do governo da Ieda, mas não dá para esconder o sol com a peneira. Nós temos 200 mil gaúchos que hoje esperam, Marcelo, por mais de 2 anos para conseguir uma consulta médica de média complexidade. 300 mil gaúchos que não têm uma moradia digna. Portanto, nós não podemos dar recursos públicos para empresas privadas, seja via isenções fiscais, é um valor alto, 11 bilhões de reais, nós não chegamos em o gasto e o investimento em saúde não chega em 3 bilhões de reais, portanto, nós precisamos, em primeiro lugar, para poder ter umas finanças públicas que realmente sejam equilibradas, em primeiro lugar, parar de doar dinheiro público para grandes empresas. Ou seja, suspender as isenções, principalmente ICMS. As isenções para grandes grupos econômicos, ela é terrível, ela é uma contradição. O governo do Estado, além de dar isenção, dá crédito para grandes empresas. Eu vi a propaganda do PT, que é uma propaganda infelizmente enganosa, falando que deu muito investimento, que deu muito crédito para o microempresário, para o microempreendedor. Mas nos últimos 3 anos, esse microcrédito não chega a 300 milhões de reais. Só para uma empresa, para a Randon, uma grande empresa, que inclusive já é uma multinacional gaúcha, esse mesmo crédito foi de 1 bilhão. Ou seja, para uma única grande empresa,
nós tivemos 3 vezes mais recursos públicos do que para todas as microempresas do Rio Grande do Sul. Candidato. Então, nós queremos que o Estado ajude a induzir o crescimento econômico, mas incentivando a pequena, a média empresa e colocando recursos públicos para o interesse público. Perfeito. Além desses cortes, o que mais o senhor prevê em termos de enxugamento da máquina administrativa? O problema maior não é enxugar a máquina, o problema é fazer a Tá de máquina bom tamanho, servir... então, que está se gastando com a máquina? Não, o problema é a máquina servir ao interesse de grupos privilegiados. Nós temos, e somos o único partido e a única coligação, o PSOL e PSTU, que tem uma proposta clara de corte de cargos de confiança. Eu vejo a Ana Amélia falar em corte de cargos de confiança, parece piada. Afinal de contas, a Ana Amélia, ela é a candidata do PSDB e do PP, os dois partidos que governaram o Estado de 2006 até 2010, e foram 2 partidos que governaram o Estado com desperdício de recursos inacreditável, até o ponto que nós tivemos o escândalo do Detran, onde nós tivemos uma falcatrua de 90 milhões de reais. Essa foi a falcatrua promovida pelo PP, que é o partido que a Ana Amélia escolheu ser candidata e se filiar, no Detran e na segurança pública. Então, é preciso cortar gastos, mas gastos do andar de cima, não os gastos do serviço público. Vou dar um exemplo, porque às vezes se discute a situação, por exemplo, da educação e se abstrai como os professores estão ganhando mal. Hoje o vale-refeição do professor é de R$160. Eu imagino que os secretários do governo e os secretários desses partidos do sistema, eles devem gastar os R$160 num almoço e numa janta, pois o professor tem R$160 para ganhar o mês inteiro. E aí, bem, como é que a educação do Estado vai realmente ser valorizada com professores tão desvalorizados? Nós precisamos fazer com que os recursos públicos sejam investidos no povo. Essa é a principal proposta nossa, por isso que nós temos tanto bloqueio. Quem está acompanhando os telejornais, quem acompanha a televisão, vê que há uma tentativa de fazer com que a disputa seja apenas de 4 candidatos aqui no Rio Grande do Sul e de 3 candidatos no plano nacional. É óbvio, eles não querem que as propostas, por exemplo, que a Luciana Genro faz, tenham divulgação. Porque se tiverem divulgação as propostas que a Luciana Genro faz de corte de privilégios, de ataque aos interesses das famílias milionárias, taxando as grandes fortunas acima de 50 milhões, a defesa dos direitos da juventude, a defesa dos direitos dos LGBTs, se essas propostas forem transmitidas, certamente a nossa proposta vai ganhar força. Candidato. E se a nossa proposta ganhar força, a população pode ter certeza. Os de cima vão ter mais preocupação do que tem hoje. Vamos adiante aqui com uma pergunta sobre segurança pública. Muito se fala em aumentar a segurança, aumentar o policiamento, na verdade. O que o senhor pensa a respeito disso? O Estado tem como contratar mais policiais militares, reforçar o parque de equipamentos, enfim, carros, polícia civil, oferecer essa segurança que as pessoas pedem tanto? Porque às vezes a presença de um policial na esquina, uma dupla de policiais, já inibe uma grande série de ações criminosas. Nós vimos na Copa. Quando a Copa teve mais policiais, teve uma sensação de segurança, embora o número de policiais aumentou muito na Copa para evitar a mobilização contestando os gastos da Copa. Como todos sabem, durante a Copa nós tivemos um verdadeiro escândalo, porque o Brasil gastou 30 bilhões com os gastos da Copa, foram 8 bilhões em estádios de futebol para construir um hospital na Restinga, se custa menos de 100 milhões. Foi o que custou o Hospital da Restinga, que é um hospital importante aqui na nossa capital. Então, o nível de desperdício foi grande. De qualquer forma, é óbvio que é necessário aumentar o efetivo da Polícia Militar, todo mundo fala isso. O problema é que não dizem como fazer isso, porque não dizem de onde vão tirar os recursos para avançar nesse terreno. Agora, tem um outro problema. O que o senhor propõe nesse aspecto? Tem um outro problema, que não necessita de dinheiro, que é necessário também ter uma mudança da polícia. Qual é a mudança da polícia? De 2 tipos nós defendemos. Uma que é uma luta da polícia militar e dos policiais civis para valorizar a profissão. Atualmente, nós temos 2 portas de entrada na polícia militar. 2 portas de entrada. Para entrar como soldado, a pessoa faz um concurso. Ela só pode ir até a condição de tenente. A alta cúpula da polícia militar faz o concurso direto para capitão. Então há uma falta de sintonia entre a cúpula e a base da Polícia Militar. Os que conhecem a rua, os que conhecem a segurança pública, não têm um plano de carreira que os qualifique para que cheguem ao topo
da hierarquia. 30 Nós segundos. defendemos que haja essa alteração. Em suma, nós estamos numa luta difícil. E numa luta difícil porque nós enfrentamos inimigos poderosos. Sim, enfrentamos inimigos poderosos. Grandes grupos econômicos envolvidos com partidos políticos que fazem política para defender seus interesses não querem que cresça o PSOL e o PSTU. Mas nós somos confiantes na luta do povo, na consciência do povo e por isso somos confiantes no futuro. E por isso que também nós vamos pedir que em 5 de outubro as pessoas votem para dar um basta nessa política tradicional, votando no 50. E muito obrigado ao SBT por nos dar a oportunidade de falar com você. Candidato Roberto Robaina, muitíssimo obrigado, Obrigado, boa sorte. Marcelo. Obrigado. Boa tarde para o senhor. Amanhã, 11h30, eu recebo aqui no estúdio Edson Estivaletti, do PRTB, na sexta entrevista com os candidatos ao governo gaúcho. E em 1 minuto eu volto com as principais notícias do dia. SBT-RS Eleições 2014.